Como dizia Nelson Rodrigues, o brasileiro é um eterno feriado. Bem, a República Brasileira foi fundada em prover muito pouco ao povo, mas criou uma máquina com a maior eficiência do mundo de ter a maior carga tributária do mundo. Não é à toa que os heróis da República têm que ser esportistas. Como Sylvester Stallone disse no início da carreira, antes de fazer o Rock Balboa, quando ele viu as lutas de boxe, se não me engano do Rock Marciano, não me lembro quem que ele falou, e ele comentava, pô, esse cara é igual eu, esse cara apanha, 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 mas não cai, quando cai ele volta e levanta. Sobre os nãos que ele tomou na vida, de não aceitar o filme dele, ou quando aceitaram queria que ele não participasse, até fazer o Rock 1 em 1976, ganhar o Oscar de melhor filme e ter todo o combo da franquia que moldou gerações no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, nós tivemos os verdadeiros Rock Balboas. Nós tivemos dois. Né? Nós tivemos o maior mito do boxe nacional e um dos grandes nomes do boxe mundial, Éder Joffre, mais conhecido como o Galo de Ouro, na nobre arte. O filme 10 Segundos para Vencer é fantástico, onde mostra a relação dele com o pai, o Kid Joffre, o quanto que ele treinou o filho, a dedicação absurda que o filho teve que ter para ganhar, vamos dizer assim, a validação do pai, a proximidade com o pai, a relação com a família. E Éder Joffre foi treinado de forma absurda, de disciplina absurda, de forma muito grande na época, para o tempo dele, com as luvas que eram outras na época. Então é um filme belíssimo, é um filme belíssimo e mostra do início da família até a chegada do topo. Né? Então o Éder Joffre fez feitos absurdos, né? Como nunca ter sido derrotado por nocaute, se eu não me engano, e ter sido campeão numa categoria e depois ter subido de peso e ter sido campeão na outra. Então ele foi um monstro muito grande. Você vê a história da família simples e aonde o cara chegou. Tá com o nome no hall da fama do boxe. Então nós tivemos esse Rock Balboa. Somado a um outro Rock Balboa que teve o seu auge nos anos 80, numa história tão improvável quanto, na verdade, até mais. Uma história improvável em qualquer lugar do mundo, mas que no Brasil é, no fim, a cara do Brasil. Né? Onde você tinha do lado o Éder Joffre nos anos 60, que era técnica pura, outro peso. Né? E depois vai vir um lutador totalmente improvável, que é o Maguila. Veja, o Maguila era pedreiro. Ele veio, se não me engano, de Sergipe, sem nada na mão. Existe, inclusive tem um documentário belíssimo da Globoplay, que é Maguila, Prefiro Ficar Louco a Morrer de Fome. Quem puder assistir, assista. Belíssimo esse documentário. E o com o Maguila, eu não me lembro quem no documentário, falam algo muito interessante. Falava a rejeição do Maguila com o público era zero. E se faz uma comparação, tipo, pô, até o Silvio Santos tinha uma rejeição. Não, o Maguila ele falava com todas as classes, daquele jeito dele, popular, engraçado.
mas que tinha uma inteligência muito grande de popular. E a rejeição dele era zero. Não tinha quem não gostasse do Maguila. Veja, o Maguila dormiu na rua, em caminhões, foi moldado nas obras. E aí mostra que ele viu as lutas do Muhammad Ali, né, o Cassius Clay. Um dos maiores, se não o maior nome do boxe. E ele falou, quero ser isso. E foi para uma academia e começou a treinar. E tinha uma mão que quem tomava caía. Depois ele melhorou a técnica, né? Ele tomava muito soco no queixo. Ficou apelidado Luciano do Vale, que depois se empresariou, chamou ele de queixo de vidro. Ele melhorou isso. Mas o que eu não sabia, que talvez muita gente não saiba, é que ele foi cotado para lutar com Mike Tyson. Se não fosse dar uma palhaçada do que aconteceu entre os empresários, o empresário do Mike Tyson, o erro que eles falam que cometem quando levam o Maguila para os Estados Unidos para fazer lutas antes do Mike Tyson, porque ele tinha sido campeão aqui. E aí ele não teve chance, né? Ele lutou. Mas veja só, o Maguila subiu no ringue com o Evander Holyfield no auge físico. Depois com o George Foreman, um dos maiores nomes do boxe no mundo. Então ele, se não tivesse tido esse erro de ele colocar para lutar antes com o Evander Holyfield, ele ia lutar com o Mike Tyson no auge. Então eu realmente não sabia dessa informação. Eu fiquei impressionado. Então o Brasil no esporte, e aqui eu estou falando do boxe, teve dois grandes Rock Balboa. Dois grandes Rock Balboa. Que foi Éder Joffre e Maguila. E que a memória deles fique eternamente em nosso país, para quem deseja fazer boxe ou apreciar esse esporte tão inteligente e tão eficaz.